Olá, meus amores, tudo bem? Olha, desculpa a ausência, a tia ficou bem enrolada mesmo, mas então a tia vai passar nesse vídeo a aula 4 inteira, tá bom? Seria metade no segunda-feira passada e metade essa semana. Como a tia atrasou, eu vou passar nesse vídeo a aula inteira, tá bom? E depois no final a gente passa o desafio. Então vamos lá, é a lição 4 e o título da lição é O Fruto Chamado Amor. Que coisa linda, né? Lá em João, no capítulo 15, no versículo 12, está escrito assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá vendo? Esse é o mandamento, um dos mandamentos mais importantes. Ame uns aos outros e ame até o seu inimigo. O amor é o primeiro fruto citado em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Tamanha a sua importância. É a principal qualidade de um cristão. Quando a gente fala de fruto do Espírito Santo, o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Os dois maiores mandamentos são amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ter a oportunidade de estudar cada fruto separadamente, para melhor compreensão de suas características e atuação nos relacionamentos. Quando Deus criou o homem, uma das suas características mais marcantes foi também transmitir a ele o amor, e a sua expressão de amor se deu ao entregar o seu filho amado para morrer em meu e em seu lugar, na cruz, por nossos pecados. Depois que o homem fez a sua escolha de desobedecê-lo, ele poderia simplesmente ignorá-lo, abandonando a sua própria sorte. O homem viveria a consequência de sua má escolha. A morte seria o preço do pecado. Seria o seu fim. Mas o imenso amor de Deus novamente veio a nosso encontro, nos dando a oportunidade de salvação. Olha que coisa maravilhosa. Que amor é esse, não é mesmo? É fácil falar de amor, mas expressá-lo verdadeiramente já é mais complicado, não é? Porque é muito fácil a gente falar eu te amo. Palavras são fáceis de soltar, mas praticar o verdadeiro amor é que é difícil, não é mesmo? É o tema mais usado nos poemas românticos, filmes e novelas. Mal os namorados começam um relacionamento, eles já declaram, eu te amo. Mas por desconhecimento da verdade, homens e mulheres, quando traídos, matam e morrem, e a justificativa é a culpa é sempre do amor. Matei por amor. Né? Por amor ao dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa para enriquecer, ter conforto, viver uma vida de milionário. Na verdade, o egoísmo, aquele amor próprio, tem matado o amor original. O amor que o mundo tanto fala pode ser expresso de várias formas, com intensidade diferente, de acordo com o grau de intimidade entre as pessoas. O ser humano é bem versátil. Consegue amar a Deus, a mulher, consegue amar o seu marido, de forma diferente de que ama o seu filho e de forma diferente de que ama os seus pais e irmãos. E este amor é também diferente daquele que sentiu pela primeira vez por seu namorado, o seu primeiro amor. Né? A gente tem essa capacidade de sentir várias formas diferentes de amor. Mas o único amor puro e genuíno é aquele que vem de Deus. O verdadeiro amor. Crescemos observando os exemplos ao nosso redor. O pai é um exemplo para o seu filho e por isso a única maneira de aprendermos a amar verdadeiramente é olhando para o exemplo do Pai Celeste. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7 a 12, nós lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós.
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o amor é, em nós, aperfeiçoado. Olha que coisa linda. Somente estando próximos de Deus, somente estamos íntimos com Deus e amando a Deus e procurando a cada dia mais amar ao próximo como você se ama. Ame o seu irmão, independente do que ele for, como você se ama. E dia após dia, o seu amor, a sua perfeição de amor será melhorada, será acrescentada. Tá vendo? A palavra deixa isso muito claro para nós. Infelizmente, para o homem, o amor está condicionado a algum interesse. É verdade, né? Tem que ter alguma coisa em troca para amar. E não deveria ser assim. Não foi assim com Deus. Ele não pediu nada em troca quando entregou o seu filho para morrer por nós lá na cruz. Ele não queria nada em troca. Queria sim. Queria o seu amor. Só isso. Não é difícil de dar, né? Porque ele te amou primeiro. É muito fácil amar quem nos ama. Então é muito fácil amar a Deus, não é? Porém, Paulo cita um amor diferente, um amor especial, único, o amor ágape, que é incondicional. Amor que independe das atitudes, que se preocupa com os outros e que é mais do que um sentimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo tem que estar escrito na sua porta do quarto, no seu guarda-roupa, no seu caderno, na sua mochila, tem que estar em todos os lugares, para que você nunca se esqueça que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Quem quiser colocar em todos os lugares, está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Esse tem que ser o versículo da sua vida. Né? Então vamos lá. Foi isso que Jesus Cristo fez. Amou-nos tanto a ponto de oferecer sua vida pelos nossos pecados. Percebeu que ele se doou? Ninguém o obrigou. Ele não permitiu que fôssemos condenados à morte eterna, tomando o nosso lugar naquela cruz, sendo morto para que nós pudéssemos ter a chance de viver eternamente com ele. Olha só, pagou o preço por nós, sem merecermos. Quem ama de verdade se importa em fazer o outro feliz, não é? Quando você ama muito uma pessoa, você quer ver ela feliz o tempo todo. Abre mão do que lhe faz bem pelo bem do outro. Tem gente que acha que Deus só ama aquele que trabalha na igreja. Engano. Não ama, não. Deus ama a todos igualmente. O que fazemos não fará com que Deus nos ame mais ou menos. O amor é a sua característica mais marcante. Ele nos ama mesmo quando o seu amor não é retribuído. Olha que coisa maravilhosa. Gente, tem amor maior do que esse? Mais grande do que isso? Não existe. Ama a todos de igual forma, mesmo não sendo merecedores deste amor. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 7 e 8, nós encontramos essa verdade. Dificilmente alguém morreria por outra pessoa. Enquanto esteve na terra, Jesus ensinou várias verdades, usando parábolas para ilustrá-las de forma que o povo entendesse. Pois é a forma da linguagem mais fácil. Às vezes é mais fácil você escutar uma história toda planejada sobre um ensinamento do que você escutar simplesmente a verdade, não é?
é mais fácil de entender. Mas a lição mais importante que ele deixou para os homens foi o amar. Que coisa linda. Quando amamos, tornamo-nos mais parecidos com Deus, porque Ele é amor. Leia lá em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. A exemplo de Jesus, devemos amar os nossos inimigos. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Está tudo lá na Bíblia. Não é só o que está escrito aqui na minha revistinha, não. Está comprovado. Mas podemos por nós mesmos fazer isso? Fala sério, né? Amar quem ama a gente é fácil. É gostoso, né? Mas amar o que fala mentira sobre mim, aquela sua amiga que ficou falando bobeira de você, aquele seu amigo que ficou te zoando na escola, aquele que talvez te magoou porque prometeu algo para você que não cumpriu. É fácil amar esse amigo? Não é, né? Mas você tem que amá-lo da mesma forma, porque é assim que Deus ama as pessoas. É assim que Deus nos ama. Independente do que nós somos, independente dos nossos erros, Ele nos ama. E é assim que Ele quer que nós amemos uns aos outros, independente de qualquer dificuldade. Mas o amor não é algo imposto. Sendo assim, ao homem foi-lhe dado o direito de aceitar ser amado por Deus, escolhendo servi-lo em obediência e vivendo ao seu lado em santidade, ou novamente escolher uma vida de pecado e, consequentemente, a morte eterna. Lembra que eu falei há um pouquinho atrás que o que você faz na obra da igreja não faz com que Deus te ame mais? Deus te ama o tempo todo, mas você deve retribuir esse amor. E como você retribui esse amor? Se doando para Deus, se doando na obra, buscando conhecer a sua palavra, buscando intimidade, buscando estar próximo dele. É assim que você retribui o seu amor a Deus, levando a sua verdade, levando os outros a conhecerem o seu amor e amando aos outros independente de qualquer situação. Ó, muito bom, hein? Um amor sem interesse algum. Jesus, quando andou por aqui, contou uma parábola muito interessante para mostrar quem é o próximo. Esta parábola está relatada em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 a 35. Um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho ele foi assaltado por marginais, que além de roubarem todos os seus pertences, bateram muito nele e abandonaram, muito ferido fisicamente, quase à morte. Jesus contou essa história a um doutor e intérprete de lei, a quem falava que o único caminho para a vida eterna era amar a Deus, em primeiro lugar, e amar ao próximo como a si mesmo. E a isto o doutor perguntou: e quem é o meu próximo? Naquele instante descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Mas será que o sacerdote foi sensível à situação daquele homem e parou para ajudá-lo? Não. A Bíblia fala que numa atitude de completa falta de amor, o sacerdote passou de lado, ignorando aquela situação de horror. Procurou não se envolver e nem se incomodou com o pobre miserável, caído à beira da estrada. Quem sabe o sacerdote havia trabalhado todo o fim de semana, estava cansado, com muita pressa, querendo chegar em casa, descansar. Afinal, o que tinha acontecido com aquele estranho não era da conta dele, né? Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo caminho, e vendo que também passou bem longe. O sacerdote nem sequer olhou para o ferido viajante. O levita, quem sabe preocupado, pois poderia ser um parente ou amigo seu, parou, olhou, não reconheceu, então foi embora. E lá estava o coitado arrebentado e quase morto. Será que ninguém se preocuparia com ele? Será que ninguém se importava? Onde estava o tão falado amor? Nesse momento apareceu um estranho, um inimigo, ou seja, um samaritano. Naquela época, os samaritanos eram considerados inimigos. Ora, durante cerca de 800 anos, os judeus não se davam com os samaritanos, inimigos declarados.
Lá estava aquele homem muito ferido, largado à beira do caminho. Mas agora ele sentiu que alguém parou e se aproximou dele. Quem seria? Não é possível. Era um samaritano. Ele se compadeceu dele, curou-lhe as feridas, colocando óleo e vinho, e depois colocou em cima do seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao dono do estabelecimento. Denário era o dinheiro da época, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais com ele, eu te indenizarei quando voltar. Olha só. Finalmente, alguém viu o drama do homem abandonado. Alguém sentiu algo por ele que não fosse desprezo, descaso. Alguém se envolveu, alguém o ajudou. Por estranho que pareça, a última das pessoas que poderiam imaginar foi essa, um inimigo que demonstrou o amor. Quando Jesus terminou o relato, perguntou ao doutor da lei qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu às mãos dos salteadores, dos ladrões. O homem respondeu exatamente: ora, aquele que usou de misericórdia com ele. Sua resposta está correta. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esse é o tipo de amor que conta, que não se preocupa consigo, mas com os outros, não é egoísta. Glória a Deus. E é esse amor que eu quero que vocês levem. Não importa o que a pessoa possa ser. Sempre leve uma palavra de amor, sempre leve uma palavra de crescimento, leve o amor de Deus para o seu próximo, ame o seu próximo acima de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, não será difícil amar ao próximo como a nós mesmos. Então, primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas e você vai encontrar facilidade em amar ao próximo como a você mesmo. Então é isso. E olha só, o que eu quero que vocês passem para mim essa semana, como desafio dessa semana e da semana passada, todos os versículos que eu citei aqui no vídeo, eu quero que vocês escrevam para mim e mandem no meu particular no WhatsApp, tá bom? É isso que eu quero de desafio de vocês. Eu citei vários versículos durante a minha leitura aqui. Eu quero que vocês... Pode copiar da internet, do Google, copiar do aplicativo que você tiver no celular. Mas copie o versículo que eu citei aqui, que é assim você já vai estar lendo também todos os versículos que eu citei durante todo o texto que eu li. E manda para mim. E mais uma coisa. Eu quero que vocês coloquem no seu status do Facebook, no seu status do WhatsApp, no seu status da onde quer que seja que você tem de rede social, todos os dias dessa semana e da semana que vem, eu quero que você coloque: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Leve essa verdade a todos os seus amigos em redes sociais e WhatsApp, tá bom? Conto com vocês. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus.